Anne da Ilha. Capítulo 35. Inicia-se o último ano em Redmond. Novamente aqui estamos nós, bronzeadas de sol pela vida ao ar livre e com o vigor de um atleta pronto para correr uma maratona. Exclamou Phil, sentando-se sobre uma maleta com um suspiro de satisfação. Não é ótimo voltar a ver nossa velha e amada casa de Perry? E a titia? E os gatos? Rusty perdeu outro pedaço da orelha, não é mesmo? Ainda que não tivesse orelha nenhuma, ele seria o melhor gato do mundo, declarou a leal Anne, sentada sobre a tampa de seu baú, enquanto Rusty se acomodava em seu colo numa agitada recepção de boas-vindas. A senhora não está contente de nos ter de volta, titia? Perguntou Phil, curiosa. Estou sim, mas quero que vocês arrumem suas coisas logo, resmungou tia Jamesina, enquanto olhava aquela infinidade de baús e maletas ao redor dos quartos das moças risonhas e tagarelas. Conversem mais tarde, ordenou ela. Primeiro a obrigação e depois a diversão. Este era o meu lema na juventude. Ah, titia, nossa geração mudou esse lema. Nosso lema é: primeiro divirta-se bastante e depois trabalhe feito um desgraçado. Daremos conta muito melhor das nossas tarefas depois de bons momentos de brincadeira. Se a senhorita pretende se casar com um pastor, é melhor que pare de usar expressões como feito um desgraçado, advertiu tia Jamesina, pegando Joseph e seu tricô e conformando-se diante do inevitável com a graça encantadora que a fazia ser a rainha das cuidadoras. Por quê? Ora essa! Por que esperam que a esposa do pastor só fale um vocabulário intencionalmente formal e puritano? Eu não farei assim. Inclusive, todas na rua Patterson, onde vou morar, usam um linguajar popular. Quero dizer, linguagem metafórica. E se eu falar muito diferente deles, vão me considerar insuportavelmente orgulhosa e pedante. Já comunicou as novidades à sua família? Perguntou Priscila, que estava alimentando a gata Sarah com o que restava em sua cesta. Phil assentiu. E como eles receberam a notícia? Mamãe, como eu esperava, fez o maior estardalhaço, mas eu me mantive firme como uma rocha. Justo eu, Philippa Gordon, que nunca antes havia sido capaz de me decidir por nada. Mas meu pai não. Ele ficou muito calmo. O pai dele também era pastor, e por isso ele tem no coração um lugar especial reservado aos clérigos. Depois que minha mãe ficou mais calma, levei Joe para Mount Holly, e os dois o adoraram. Minha mãe, porém, fez uma série de insinuações terríveis em todas as conversas sobre os planos que ela tinha para minha vida. Ah, minhas férias não foram, digamos, um mar de rosas, queridas, mas eu triunfei e conquistei Joe, e nada mais importa. Para você, retrucou tia Jamesina obscuramente. Nem para Joe, retorquiu Phil. A senhora continua se compadecendo dele. Ora, por quê? Acho que é muito sortudo por se casar comigo. Em mim, ele conseguiu 3 grandes qualidades numa só mulher: inteligente, linda e com um coração de ouro. O bom é que ao menos nós compreendemos seus discursos, Phil.
disse tia Jamesina pacientemente. Espero que não fale assim na frente de estranhos. O que pensariam de você? Ah, eu não me importo nem um pouco com o que pensariam. Não quero me ver como os outros veem. Tenho certeza de que seria terrivelmente desconfortável, na maioria das vezes. Tampouco acredito que Burns tenha sido sincero naquela oração. Ouço dizer que, se tivéssemos coragem bastante de olhar para dentro do nosso coração, não pediríamos por coisas que não desejamos de verdade, reconheceu tia Jamesina candidamente. Acredito que esse tipo de oração não passe nem do teto da casa, quanto mais que chegue aos céus. Eu costumava pedir a Deus que eu fosse capaz de perdoar certa pessoa, mas agora compreendo que eu não queria perdoá-la de verdade. Quando finalmente quis, eu a perdoei, sem ter que orar pedindo por isso. Não consigo imaginar a senhora como uma pessoa rancorosa, comentou Stella. Ah, eu costumava ser, mas com a idade acabei percebendo que não vale a pena guardar mágoas e rancores. Isso me faz lembrar de uma história que presenciei no verão e que eu queria contar a vocês, disse Anne e começou então a relatar a história de amor de John e Janet. E agora nos conte sobre a cena romântica que você mencionou tão misteriosamente em uma de suas cartas, pediu Phil. Anne encenou o pedido de casamento feito por Samuel de forma bem exagerada. As meninas gargalharam bastante e tia Jamesina apenas sorriu, advertindo-a. Não é correto debochar dos seus pretendentes, censurou Cervera. Mas devo admitir que já fiz muito isso, agregou com tranquilidade. Conte-nos sobre seus pretendentes, titia, rogou Phil. A senhora deve ter tido muitos. Ainda tenho, corrigiu tia Jamesina. Ah, em minha cidade, 3 viúvos que sempre me encaram com olhares languidos como os de um carneiro. Vocês, crianças, não pensem que todo romance do mundo lhes pertence. Viúvos e olhares de carneiros não parecem uma combinação muito romântica, titia? Bem, e não são mesmo. Mas os jovens também não são sempre tão românticos. Alguns dos meus pretendentes com certeza não eram, e eu costumava rir deles de forma escandalosa, pobrezinhos. Havia um certo Ginelwood que vivia sonhando acordado, parecia estar sempre perdido e nunca entendia o que estava acontecendo. Não compreendeu que eu havia dito não, até um ano depois do fato ocorrido. Quando se casou, a esposa caiu do trenó numa noite, enquanto voltavam da igreja, e ele nunca se deu conta. Havia também o Dan Winton, que era um sabichão, sabia tudo sobre tudo deste mundo e do mundo por vir, e podia responder a qualquer pergunta que lhes fizessem, mesmo se lhe perguntasse quando seria o dia do juízo final. Milton Edward era muito bom e eu gostava dele, mas não nos casamos por 2 razões. Primeiro, porque ele demorou 1 semana para entender uma piada. Segundo, porque ele nunca pediu minha mão. Horatius Riven foi o pretendente mais interessante que eu tive, mas quando contava uma história, ele a enfeitava tanto que eu nunca conseguia saber se ele estava mentindo ou se estava inventando.
E os outros, titia? Vamos lá. Tratem de desfazer as malas. Cortou tia Jamecinda, jogando o pobre Joseph nas meninas, quando pretendia atirar uma agulha. Os outros eram bons demais para rirmos deles. Vou respeitar suas memórias. Anne, há uma caixa de flores em seu quarto que foram entregues há aproximadamente 1 hora. Após a primeira semana, as mocinhas da casa de Perry estabeleceram um ritmo constante de estudo, pois este era o último ano delas em Redmond e deveriam batalhar com afinco para formarem-se com honras na graduação. Anne se dedicou ao inglês, Priscila aos clássicos e Filipa atacou a matemática. Às vezes, abatiam-se pelo cansaço, às vezes pelo desalento e em outras vezes pareciam que nada valia tamanho sacrifício. Neste estado de humor, Stella entrou no quarto azul, numa chuvosa noite de novembro. Anne estava sentada no chão, em meio a um pequeno círculo de luz projetada por uma lamparina ao seu lado, rodeada por uma pilha de manuscritos amassados. O que, por Deus, você está fazendo? Apenas relendo umas narrativas duvidosas do antigo clube de contos, pois queria algo para me animar e divertir. Estudei tanto, mas tanto, que o mundo me pareceu azul escuro. Então, vim aqui e tirei estes contos de dentro do baú. São tão encharcados de lágrimas e tragédias que chegam a ser engraçado. Eu também me sinto tão triste e desencorajada, comentou Stella, jogando-se no sofá. Parece que nada mais vale a pena. Sinto que minhas próprias ideias são velhas e já pensei em todas elas antes. Afinal, Anne, vale a pena viver? Querida, você se sente assim porque está fadigada e o clima também não está ajudando. Uma noite de chuva torrencial, depois de um dia cansativo como este, iria oprimir qualquer um, exceto um tipo como Mark Tapley. Você sabe muito bem que vale a pena viver. Creio que sim, mas não consigo me convencer disso no momento. Basta que você pense em todas as almas nobres e grandiosas que já viveram e trabalharam neste mundo, disse a sonhadora Anne. Não vale a pena vir depois delas e herdar suas conquistas e ensinamentos? Não vale a pena pensar que podemos partilhar de suas inspirações? E então, pense em todas as almas grandiosas que ainda virão no futuro. Não é válido trabalhar um pouquinho, preparar a estrada para elas trilharem e facilitar-lhes um pouco as coisas, nem que seja apenas um passo em sua trajetória? Ai, Anne, minha mente tende a concordar com você, mas minha alma continua sombria e sem inspiração. Sempre fico triste e desanimada em noites chuvosas como esta. Em algumas noites eu gosto da chuva. Fico deitada, só ouvindo as gotas tamborilar no telhado e escorrer pelos pinheiros. Eu também gosto da chuva quando ela não ultrapassa o telhado, mas nem sempre é assim. No último verão, passei uma noite insuportável num velho casarão de fazenda, pois o telhado tinha goteiras e a chuva começou a cair justamente em cima da minha cama. Não havia nada de poético naquilo. Precisei me levantar nas trevas da meia-noite e me apressar para arrastar a cama e afastá-la da goteira. E era uma daquelas camas antigas e sólidas que pesam 1 tonelada. E então tive que aguentar o torturante pinga-pinga que continuou até meus nervos estarem em frangalhos.
Você não faz ideia de como é insuportável ouvir durante toda a noite o esquisitíssimo ruído de grandes gotas de chuva caindo com aquelas batidas empapadas num piso sem tapete. Parecem pegadas de fantasma ou coisa do estilo. Está rindo de quê, Anne? Dessas histórias. Como diria Phil, elas são de matar. E em mais de um sentido, pois todo mundo morre. Como era deslumbrante e adoráveis as heroínas que nós criávamos e como as vestíamos. Seda, cetim, veludo, joias, rendas. Elas nunca usavam outras coisas. Aqui está uma das histórias de Joni Anderson, que descreve uma donzela que dorme com uma belíssima camisola de cetim branca bordada com pérolas. Continue! Estou começando a sentir que a vida é válida de ser vivida, contanto que possamos dar boas risadas. Aqui está uma escrita por mim. Minha heroína diverte-se num baile coberto de brilhantes dos pés à cabeça, com enormes diamantes da melhor qualidade. Mas de que valiam a beleza e a riqueza se os caminhos da glória a conduziam para o túmulo? Elas deviam ser assassinadas ou morrer de coração partido. Não havia escapatória. Deixe-me ler uma dessas suas histórias. Bem, esta aqui é a minha obra-prima. Veja que título mais animador. Meus sepulcros. Eu me debrulhei em lágrimas enquanto a escrevia. E as meninas também choraram rios enquanto eu lia para elas. A mãe de Joni Anderson brigou muito com ela por ter tantos lenços para lavar naquela semana e contou sobre a angustiante história das andanças da esposa de um pastor metodista. Então, fiz com que ela fosse metodista, pois era necessário que viajasse. A pobre mulher enterrou um filho em cada lugar onde viveu. Eram 9 crianças ao todo, e as sepulturas estavam muito longe uma das outras, desde Newfoundland até Vancouver. Fiz uma minuciosa descrição de cada criança e de seus leitos de morte. Detalhei suas lápides e epitáfios. Tinha a intenção de matar os 9, mas quando já havia matado o 8º, esgotou-se minha reserva de horrores e permiti que o 9º continuasse vivendo como um deficiente sem esperança. Enquanto Stella lia Meus Sepulcros, acompanhando com risadas os trágicos parágrafos, e Rust dormia o sono dos gatos, justos que haviam passado a noite inteira fora, enrolado em cima de um conto de Joni Anderson, a respeito de uma linda enfermeira de 15 anos que partiu rumo a uma colômbia de leprosos, onde, é claro, contraiu a repugnante doença e morreu presa ali. Anne olhou para todos os outros manuscritos e começou a relembrar os velhos tempos de escola em Avonlea, quando os integrantes do clube de contos escreviam suas histórias sentadas sobre os abetos ou entre as samambaias ao lado do riacho. Como se divertiam! Lendo aquelas frases, transportara-se para o tempo em que se banhava nos raios de sol e na alegria dos verões passados. Nem toda a glória grega ou a grandeza romana poderiam criar tamanha magia quanto aquelas histórias divertidas e inundadas de lágrimas do clube de contos. Entre os manuscritos, Anne encontrou um que fora escrito em papel de embalagem.
O sorriso iluminou-se seus olhos acinzentados ao recordar o exato momento e lugar onde havia produzido a obra em questão. Era o esboço que havia escrito no dia em que caiu no telhado do galinheiro no quintal das irmãs Cope, na estrada de Torrey. Anne passou os olhos e então percebeu que o lia atentamente. Era um curto diálogo entre ásteres e ervilhas, canários silvestres nos arbustos de lilazes e os espíritos guardiões do jardim. Depois de ler, sentou-se olhando em volta e, quando Estela saiu do quarto, alisou os manuscritos amassados. Creio que farei isso, disse de forma resoluta. Se você gostou do vídeo e quer que eu continue gravando, não esquece, deixa o like no vídeo, deixa um comentário, eu vou adorar responder.